Então, muito bom dia nesse pós-Natal, né? Hoje é ressaca de Natal, não é mesmo? Porque teve gente que ainda teve ceios, almoços especiais no dia 25, e hoje realmente é a ressaca de Natal. Então, sejam muito bem-vindas aqui nessa aula de hoje. Agradeço já de antemão a presença de vocês, de estarem aqui comigo. Por acaso, tem alguém aqui que ainda não me conhecia, que é a primeira vez que está numa aula minha? Alguém que nunca participou das nossas aulas semanais? Olha, Motorola, me conta teu nome, que só está o nome do teu telefone aí. Deixa eu saber seu nome. Luciana. Então, seja muito bem-vinda, Luciana. Muito bem-vinda. Então, como deve ter mais pessoas aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Jussi Freitas, eu trabalho, há muitos anos eu já trabalho como confeiteira. Hoje não atuo mais como confeiteira, mas a minha alma de confeiteira está aqui, mais voltada para o negócio de vocês. Todas as quartas-feiras eu trago uma aula gratuita aqui pelo Zoom para trazer conhecimento, para desenvolver o negócio de vocês. É aquela coisa que eu falo. Eu não estou aqui para dar receita para vocês fazerem bolo e nem doce. Eu estou aqui para trazer receitas para vocês trabalharem o negócio de vocês, para fazerem esse negócio crescer, se desenvolver e tornar vocês, tirar vocês de um hobby e transformar realmente num negócio lucrativo. Essa é a minha missão. Hoje, eu acredito que seja a nossa última aula do ano, e eu espero que realmente quem está aqui compartilhe aqui comigo o que que você, uma coisinha que você tem aprendido comigo ao longo desses anos, desse último ano, desse 2024, porque aqui eu sei que tem muita gente que participou, se bobear, de todas as aulas do ano. E vocês sabem que eu fiz uma contagem. Esse ano, ao longo do ano, eu fiz 28 aulas gratuitas. E o ano que vem eu pretendo fazer mais do que o dobro disso. Já estou com uma programação e, justamente, já estou trabalhando no meu planejamento estratégico do ano que vem. Então, assim, o ano passado eu fiz uma quantidade de aulas. O ano de 2023, eu tinha contado, deu mais ou menos umas 18. Esse ano eu fiz 28 e o ano que vem eu quero dobrar isso daí. Olha aqui, ó, a Renata falou que aprendeu organização comigo, Fernanda, planejamento. Que mais? Quem mais pode trazer alguma coisa? O que que essas aulas contribuíram com o negócio de vocês? O que que mudou de vocês lá no início de 2024? Como era a cabeça de vocês enquanto empresárias aí? E ao longo desse 2024, vocês sentiram como crescimento em termos de negócio, em termos até de pessoa, de postura? Como que foi isso para vocês? Vamos falar um pouquinho essa questão de como que foi esse ano de 2024. Olha, Eliane, a busca de metas propostas, Eliane, disciplina, organização, planejamento. Muito bom. Então, assim, o que que a gente só consegue olhar para frente se a gente olhar um pouquinho para o retrovisor. E se você pudesse resumir o teu 2024 em uma palavra, qual seria? O que vocês acham? Como que foi esse 2024 em uma palavra? Dizer assim, cara, olha a Cris falando, pensar como empresária, falta bastante para aprender, mas eu deixei a menina para trás e agora trabalho como mulher de verdade. Nossa, maravilhoso. Exatamente, a Vanessa colocou, desafiador, Renata Leite, amadurecimento. Caramba, Marta, você ficou bastante tempo fora. E é uma diferença muito grande de 2025, 2021 para esse ano. Então, realmente, eu concordo com a Vanessa. Para mim também, 2024 foi um ano desafiador. Mas vocês sabem que é uma coisa interessante?
Porque o que a gente fala assim, principalmente a gente olha ali, né, justamente os problemas, a gente coloca foco nisso, como é que foi e tal, não sei o quê, e realmente os desafios parece que eles são maiores. E o que a gente viu, né, nesse último ano, desse 2024? A gente viu uma inflação que aumentou para caramba, a gente viu a crise do chocolate, que isso tem um impacto direto na nossa atividade. A gente viu muitas mudanças de mercado, as vendas inconstantes, consequentemente, o comportamento do consumidor foi diferente, né? Olha, todo mundo aqui, ó, desafiador, desafiador. Ali a Luciana falou que procrastinou demais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que semana passada, algumas que me acompanham aqui pelo Instagram e tudo mais, vocês sabem que eu mergulhei aí a semana passada e não acabei, gente, ainda, o meu planejamento de 2025. Por quê? O meu planejamento de 2025, ele precisa, para eu poder pensar para frente, eu tenho que fazer uma análise do para trás. Então, o que eu fiz? Por exemplo, e análise ela é baseada em números, não é mesmo? Então, assim, o que eu fiquei olhando para trás? Para tudo. Eu olhei os meus faturamentos do ano inteiro, como que foi. Eu fui olhando cada mês para pensar por que eu cheguei nesse faturamento? O que aconteceu nesse mês? E isso, sabe o que eu fiz também? Eu fui olhando minha agenda, eu fui olhando coisas, e é interessante como se entrelaça com situações particulares de cada uma, dos momentos que a gente vive, das coisas que aconteceram. Por exemplo, maio, para as meninas que moram no Rio Grande do Sul. Cara, maio foi uma tragédia, e que se alastrou ali para junho e se estendeu. Então, assim, a gente vai percebendo que a nossa vida também se entrelaça com os resultados do nosso negócio. Mas quando a gente olha esse para trás, e é interessante fazer essa análise do para trás, a gente começa a pensar também o quanto que a gente amadureceu. O quanto essa pessoa, essa Jusce, por exemplo, que está aqui hoje, dia 26 de dezembro, é uma Jusce muito diferente de 1º de janeiro de 2024. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Vanessa que respondeu aqui que esse ano foi um ano desafiador. Beleza, foi. Só que o que eu enxergo também? Eu enxergo uma Vanessa valente, uma Vanessa solidária, uma Vanessa que passou dias enfrentando chuva, enfrentando um monte de coisa em prol da comunidade que estava no entorno dela, sofrendo o que ela não estava sofrendo dentro da casa dela, que ela, graças a Deus, estava com teto, estava com tudo, ela não sofreu aquilo, mas ela abraçou esse povo, ela ficou muito tempo ali sem faturamento, mas focada no ajudar, e quando a coisa começou, veio uma Vanessa valente, que abraçou aquele momento crítico do negócio dela e foi fazer acontecer. E é a Vanessa que fez um faturamento de Natal 3 vezes maior do que o Natal do ano passado. A gente pode dizer que essa Vanessa é a mesma Vanessa de 1º de janeiro de 2024 do que essa Vanessa que está aqui hoje, dia 26 de dezembro? Responda você mesmo, Vanessa. Eu acredito que não. Eu acredito que há uma mulher que ela viu nela mesma coisas que ela nem imaginava que ela tivesse a potência que ela tem. Então, isso eu penso que para todas vocês, assim, a gente tem que pensar também e não só olhar para trás essa questão toda. Olha aqui, vamos pegar mais um exemplo ali, ó. A Cris também falando que desafiador, triste, de muito aprendizado. Concordo, a Cris teve momentos pessoais aí muito tristes realmente. Agora, vamos olhar um lado positivo.
Essa Cris também se fortaleceu com tudo isso. Essa Cris, com certeza, não é mais a mesma Cris de 1º de janeiro de 2024. Essa Cris ela está muito mais forte, mais preparada para ver, porque o que acontece, gente? De verdade, a gente quer muita felicidade, a gente quer muito as coisas, o quentinho, que é bom. Só que é no desconforto que a gente cresce. É no desconforto que a gente vai buscar e a gente encontra traços da nossa personalidade que a gente nem imaginava que tinha. Vocês não concordam comigo? Então, assim, e realmente, então, a gente olhar para trás é super interessante a gente realmente ver o que aconteceu, quais foram esses desafios, o que aconteceu mês a mês. Isso é muito importante para a gente não acabar o ano se sentindo muito bosta, porque às vezes acontece isso. A gente acaba o ano se sentindo incompetente. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Até semana passada, eu estava me sentindo nesse lugar, por conta de uma situação pessoal. Tipo assim, uma Jusce totalmente incompetente. E quando eu começo a fazer essa análise de tudo, tipo assim, isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu dizer para mim que eu sou uma pessoa incompetente, isso não é verdade. Porque olhando para trás, tudo que foi feito, olhando para vocês, os resultados de vocês, isso me fortalece também. Por quê? Caramba! Tipo assim, vocês estão comigo, vocês me dão um voto de confiança pelo trabalho que eu faço. Se eu fosse tão incompetente, será que eu teria esse número de alunas, esses números de alunas que renovam e querem continuar comigo em 2025? Se eu fosse tão incompetente, será que eu conseguiria chegar até aqui segurando as ondas de 2 crianças? Vocês entendem como a gente cai em ciladas, que a gente conta mentiras para a gente mesmo? Então, a gente não é só isso ou só aquilo. A gente é um conjunto de muitas coisas. E é isso que nos faz ser quem somos e cada vez buscando ser melhor ainda. Então, assim, esse primeiro ponto de hoje que eu quero trazer para vocês, antes da gente pensar em 2025, eu quero que realmente vocês façam, vocês dediquem um tempinho, para refletir esse 2024. Mas para refletir esse 2024 com uma cabeça como se fosse uma outra pessoa olhando para vocês. Veja de cima, veja o macro, veja os resultados mês a mês, veja o que foi acontecendo. Tenta se blindar desse sentimento autopunitivo, porque a gente tem a tendência, a gente gosta de estalar um chicote nas nossas costas. Pensa que você está fazendo essa análise para uma amiga, porque eu tenho certeza que se você fizesse essa análise para uma amiga, você seria muito mais gentil do que você é com você mesmo. Vocês não concordam comigo? Se vocês estivessem analisando os meus resultados de negócio, ou se a gente estivesse analisando o resultado do negócio da Vanessa, ou da Cris, ou da Jéssica, a gente não seria mais gentil? Dizer, cara, mas olha só, mas você foi bem isso. A gente tem a tendência de enxergar mais as coisas. Mas quando a gente faz isso com a gente se pune mais. A gente se chicoteia mais. Então, assim, vamos fazer esse exercício de olhar com essa isenção para aquilo tudo que a gente construiu, aquilo tudo que a gente fez. Foi desafiador? Foi, fato.
Mas apesar disso, cara, eu fui uma mulher do caralho. É isso que vocês têm que olhar. E essa construção que veio desde o início de janeiro até aqui, ela te traz estofo, ela te traz alicerce para você ser ainda melhor no que vem pela frente. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem é para esse 2024 como um todo, que isso é importantíssimo, importantíssimo. Olha que interessante, Laura falando, já tinha feito isso, e pela primeira vez eu não fui carrasca comigo. Augusto Cury fala sobre isso. Somos muito gentis com os outros, mas conosco somos carrasco. Esse ano foi o melhor ano. Confiei em Deus, comecei a confiar em mim, conheci você e essas mulheres fodas. Realmente, aqui é um grupo que, caramba, e tá pronta para 2025. É isso aí. Então, o que eu quero que você pense agora comigo também? Alguém anota, sabe aquelas listinhas de final de ano, o que deseja para 2024? O que será que você colocou lá? Você colocou lá que você queria se organizar mais, aumentar suas vendas, transformar o teu hobby, né, num negócio sério. E tem tantas coisas que a gente poderia colocar aqui. Alguém lembra o que prometeu lá em 2000, lá no início de 2024, naquela virada de ano? Alguma coisa, qualquer coisa que seja. Nem que seja, não, eu quero emagrecer. Todo ano eu quero emagrecer 5 quilos. E até hoje eu não criei vergonha na cara de me determinar e fazer essa merda acontecer. Entendeu? Eu confesso. Isso é uma coisa que eu falhei comigo. E eu estou falhando há pelo menos 4 anos. Ó, a Ju, ó, eu prometi tratar minha empresa como negócio, levar a sério e conseguir cumprir. Marta Terek, prometi voltar, mas foi só no Natal. Mas voltou, né, amiga? Voltou. Tá dentro de 2024, voltou. Então, assim, eu quero que cada uma de vocês, além de fazer essa autoavaliação, dá uma olhada lá nessa lista, o que você quis para 2024, porque às vezes o que você queria lá na virada do ano não faça mais sentido para hoje. Talvez você passou por tantas coisas esse ano, coisas diferentes, avanços inclusive, que hoje esse teu desejar lá no início de 2023 não faça mais sentido. E vocês sabem que quem me conhece sabe que eu tenho muito hábito de caderno, de escrever coisas, né? E é engraçado, esse ano eu fiz vários exercícios em relação a isso, coisas que eu desejava, faturamentos que eu queria chegar, pessoas que eu queria conhecer. Gente, é muito engraçado que achei um caderno que eu falei assim, que em 2022, eu tinha esquecido isso, em 2022, eu queria conhecer a Camila Vidal. Alguém conhece, sabe quem é a Camila Vidal, da Moving? E é muito louco isso, porque, por exemplo, assim, eu já tinha esquecido que isso em algum lugar eu coloquei isso. E era num caderno meu de 2022. Você veja, eu conheci a Camila em outubro de 2023. Eu entrei, acho que em todos os programas da Camila, inclusive um que nem é vendido ao público. Eu estive esse ano com a Camila 2 vezes. A última vez que eu estive em Santos, por exemplo, conheci a irmã da Camila, que é uma pessoa incrível, que se tornou uma grande amiga. E a última vez que eu estive em Santos, até a Sandra estava comigo, estava tomando café da manhã com Isis, que é a irmã dela. Então, assim, olha que louco isso. A gente deseja coisas e a vida vai indo tal, e as coisas acontecem, só que a gente acaba que esquece disso. E isso é interessante até vocês pensarem em relação a essa questão de, por exemplo, quem são pessoas que eu gostaria de conhecer?
que eu gostaria de me relacionar, que eu gostaria de conversar, que eu gostaria de me aproximar. Então, até isso. E nesse lugar que eu coloquei, por exemplo, tem mais duas pessoas que eu coloquei que eu queria que fizesse parte, assim, que eu gostaria de me aproximar. E por incrível que pareça, por exemplo, assim, hoje eu faço parte até de um projeto social onde que eu tenho acesso a essas pessoas, eu consigo conversar com essas pessoas e tipo assim, isso é muito legal. É muito legal, porque, assim, que são pessoas, às vezes, que a gente admira, que a gente gostaria de conviver, que a gente gostaria de trocar ideia com essas pessoas. Então, isso é muito incrível. E eu convido vocês a, quando forem pensar em 2025, pensem nisso. Aí, ó, a Eliane queria conhecer a Renata Leite pessoalmente, conheceu, ó. Então, assim, até isso pensem. Agora, a gente já caminhando, já com essa projeção de futuro, como que você gostaria de se sentir em 2025? Vocês falaram algumas palavras de como foi esse 2024, mas qual seria a palavra ou o sentimento que você quer trazer para 2025? Vão comentando aqui comigo, eu quero saber. O que que vocês já pensam para 2025? Ó, a Tayane pensa em crescimento. Eu também tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que é a minha palavra de 2025. Ó, a Ju, disciplina. A Luciana Lemos, evolução. Ousadia. Progresso. E uma coisa, assim, que eu vou dizer para vocês, que vocês devem pensar o seguinte. Ah, a tela ficou rosa, que doido. Deixa eu fechar aqui e voltar para ver. Às vezes dá um tilt aqui na coisa. Ó, comprometimento. Um grande gancho para a gente se manter conectado nessas palavras que a gente definiu é pensar o seguinte: por que que eu defini essa palavra? Com certeza, essa palavra ela tem uma razão, entendeu? Então, a questão toda é você pensar o seguinte: a Renata, ela, por exemplo, a palavra dela, ela colocou ali comprometimento. Beleza, você quer se comprometer, mas para quê? Sabe, Renata? Comece a escrever o porquê. A Vanessa, organização. Beleza, Vanessa, você quer a organização, mas o que você quer atingir com essa organização? Essas palavras, elas simplesmente, elas são a ponte para você chegar onde você quer. Ó, a Fernanda falou o seguinte: disciplina, comprometimento, organização e crescimento. Fernanda, eu já vou te dizer uma coisa, é muita coisa aqui. É muita coisa. Eu sei que uma coisa está amarrada à outra. Só que pensa em uma palavra e essa palavra que vai nortear todo o resto daquilo que você quer. Porque vamos colocar uma coisa aqui, o seguinte: vamos dizer que a tua palavra principal seja disciplina. Quando você coloca disciplina, você automaticamente se organiza. Mas para você se manter organizado, você precisa de ter um comprometimento para que isso aconteça. E se você está comprometida e com a vida organizada, o crescimento, ele é consequência, ele vem, ele acontece. Então, comecem a pensar nas palavras de vocês, o que que ela leva, o que que vocês querem com ela, o resultado com elas. Outra aqui, ó, a Daisy, registrar minha marca, abrir o MEI e identidade visual em 2025. Então, o que que é o mais importante aqui, Daisy? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo.
Identidade visual custa dinheiro, registrar a marca custa dinheiro, abrir um MEI, você faz isso em coisa de meia hora. Então, elenca as suas prioridades, amiga, para ficar mais fácil aquilo para você fazer começar a executar. Abrir o teu MEI, você pode abrir agora. Acabou essa aula, você vai lá e você abre esse MEI. Você está entendendo? Então, por quê? Porque isso não te custa dinheiro. Registrar a marca já tem o envolvimento. Inclusive, se você for minha aluna, se é minha aluna de algum programa, se você for aluna de algum programa meu, você tem desconto com a Pink, que é uma empresa de registro de marca. Então, já te ajuda. Mas você ir lá e fazer o orçamento de quanto custa isso é importante para você ter um número na cabeça e isso fazer parte das tuas metas financeiras de 2025. Identidade visual é importante, sim, mas qual é o custo disso? Até porque a identidade visual, muitas vezes a tua logo, você precisa para você vincular ao teu registro de marca. Você está entendendo como a gente vai pensando, quando a gente quer as coisas, a gente vai vendo qual é a cadeia de prioridade, porque uma coisa depende da outra. Mas, por exemplo, identidade visual, você já tem que ter um nome na cabeça. Então, para você ter um nome na cabeça, você vai lá no registro de marca para fazer a pesquisa se esse nome já não existe. Que senão você vai fazer a tua identidade visual baseada num nome que já existe e você não pode registrar. Então, a gente precisa ter clareza daquilo que a gente quer para a gente buscar e trazer, transformar isso em ações concretas. Renata fala em coragem, é isso, foco e planejamento. Valdeia, coragem, não tenho, muito medo de não dar certo. Tá, Valdeia, é aquela velha história que você tem que pensar. Medo de não dar certo. O que de pior pode acontecer se não der certo, amiga? O que de pior pode acontecer? Você entende que muitas vezes esse medo ele é muito maior e fantasioso em relação ao que é de fato. Então, isso é uma coisa muito importante. E como reagir quando tem disciplina e organização, mas outras coisas, às vezes, a nossa vontade acontecem e fazem a gente sair da trilha. Ter um objetivo claro, porque sair da trilha vai sair sempre. É aquela velha história, eu falo isso sempre. Se eu quero ir para a Bahia, pode dar uma chuva e a estrada desabar e eu precisar pegar uma estrada alternativa. Se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou dar meu jeito. Eu vou dar meu jeito. Pode ser pedras que vão aparecer, eu vou ter que tirar essas pedras, mas eu sei aonde eu quero chegar. E aí eu vou buscar caminhos para chegar. Entendeu? O grande problema é que tem gente que é muito organizadinha, muito disciplinadinha, mas na verdade está fazendo as coisas sem saber nem para onde ir. Então, essa disciplina, essa organização, elas não servem de absolutamente nada. É simplesmente uma pessoa metódica, fazendo o seu dia a dia sem um objetivo. Então, às vezes, até um nem tão metódico e nem tão disciplinado, mas que sabe onde ele quer chegar, ele chega, porque ele sabe onde quer ir. Entendeu? Então, tem isso daí. Porque quando você é aquela pessoa, sabe, a característica do perfeccionista, do super organizado, não sei o quê, é uma pessoa rígida. E essa pessoa, muitas vezes, ela não tem o jogo de cintura para entender que é simplesmente a vida acontecendo. E ela tem que dançar conforme a música, só que ela sabe onde ela quer chegar. Então aí a coisa vai. Porque quem não tem isso, o que acontece? Qualquer ventor diferente, pronto, desanda tudo. Entendeu? Então, isso é uma coisa que é importante aprender. A TIE, a minha é a organização. Com a mudança na agenda escolar dos meus filhos, precisarei reorganizar minha rotina. Ai, gente, esse negócio de filho, principalmente na idade dos teus, Renata, todo ano vai ser uma coisa diferente. Amiga, se acostuma. Isso daí talvez vai mudar, sei lá, quando for para o ensino médio, talvez.
entendeu? Se conforma que é isso. Mas assim, como a gente trabalhou aqui, falou agora nessas coisas, nesses sentimentos, isso, querendo ou não, já deu uma clareada na cabeça de vocês, para o rumo para vocês tomarem, pensar nas coisas que vocês querem. Então, assim, isso é uma coisa que vocês precisam começar a pensar em relação disso. E aí, vou trazer aqui para vocês, para mim, o livro mais importante que eu li esse ano, e eu super recomendo. Quem quiser adquirir o hábito de leitura para o ano que vem, comece com esse livro, O 10 Vezes Mais, do Grant Cardone. E ele fala sobre os 4 níveis de ação que as pessoas desenvolvem. Muitas pessoas têm a tendência a simplesmente, elas querem determinadas coisas, mas aí eu vou até entrar ali no que alguém me falou assim: ah, eu tenho muito medo, foi Valdeia, tenho muito medo de agir. E quando a pessoa tem muito medo, medo do que vem pela frente, acaba não fazendo nada. E aí essa pessoa, ela fica estacionada, ela não vai, ela não sai do lugar. Muitas, às vezes, amedrontadas pelas coisas, elas já estão indo, já estão a caminho, já estão caminhando. Só que aí ela recua, ela volta para trás, ela dá um passo para trás. Isso daqui é muito comum em termos de níveis de faturamento. Sabe aquela pessoa que chega a faturar ali 10 pau no mês, beleza. Mas parece que às vezes esse tipo de resultado assusta ela. E quando ela vê, ela deu um passo para trás, ela puxa o freio de mão e ela volta nos patamares antigos. Alguém já aconteceu isso? De atingir um faturamento legal e em vez de continuar dando força, parece que dá um negócio, tipo assim, não, vou desacelerar agora. E volta para patamares antigos? Então, assim, gente, isso é algo que é uma modulação cerebral da gente. É como se a gente mandasse uma resposta, um comando para o nosso cérebro para dizer: olha, você não merece estar ganhando o que você está ganhando, não, amiga. Isso é muito relacionado ao não merecimento. E é desafiador, né? Porque não existe uma fórmula certa de eu falar para você assim, não, cara, tu merece muito mais do que isso, você pode ir muito além. Isso é uma construção que ela é de você com você mesma. E começar até a entender sobre, cara, por que que eu acho que eu não mereço mais, caramba? Sabe? E isso está muito ligado, às vezes, a toda assim, uma criação que a gente teve, todo o espelhamento de como que foi a nossa construção, a relação que a gente já teve com o dinheiro também. Então, isso é muito importante a gente analisar e a gente começar a entender. Teve alguém, acho que foi a Cris, que falou assim, é entender que não é mais uma menina, é uma mulher. Hoje, aqui, todas são adultas e podem romper, têm entendimento e podem romper com barreiras do que já aconteceu lá atrás. Caramba! Tipo assim, hoje você não é mais aquela menininha. Os pais da gente nos criaram com o que eles tinham de acervo, de bagagem da vida deles. Entendeu? Então, assim, não é nada de aqui, ai, não vou culpar meu pai e minha mãe. Caralho, eles fizeram o que eles podiam, o que estava ao alcance deles. Hoje a maioria de vocês aqui é mãe. Vocês devem estar fazendo um monte de coisa errada, um monte de cagada, como eu também faço.
Mas a gente está dando o melhor que a gente pode. Então, os nossos pais também, eles fizeram o melhor que eles podiam, nas condições que eles podiam, no momento que eles podiam. Só que hoje a gente cresceu, hoje a gente é mulher adulta, a gente já tem a nossa própria vida. Então, a gente consegue entender que determinadas coisas que eles nos passaram não serve para essa vida de hoje. Eu sou uma mulher diferente, eu estou construindo uma vida diferente, eu tenho acesso a informações diferentes. E como diz a Tatiana, criança reclama, adulto resolve. Porque problemas nós vamos ter todos os dias da nossa vida. A gente acorda para resolver problema. Só que criança, a criança mimada, é a criança que reclama, é a criança que chora, é a criança que nada vai dar certo, é a criança covarde que não vai para frente, não tenta resolver as coisas. Eu vejo muita mulher adulta com medo de gente, com medo de falar com as pessoas. O que, que é isso, minha gente? E uma empresária, primeira coisa que ela tem que ter é coragem. E coragem não é ter medo, porque medo a gente vai ter o tempo todo, porque isso é uma condição de preservação do indivíduo. Tudo que é desconhecido, qualquer ação, qualquer coisa, nós temos um ato de preservação. O nosso cérebro, ele não quer que a gente faça coisas que saia aqui do nosso quentinho, por mais que esse quentinho seja uma merda. Porque tem muita gente que às vezes está ali nesse quentinho, e esse quentinho muitas vezes é o quê? Está confortável, com falta de recurso, com não ter as coisas, mas não tem coragem de romper a barreira, de ir atrás e botar para jogo o teu negócio que pode te dar uma condição melhor. Vocês entendem isso? E eu tô falando isso, gente. Ai, não é que é sobre vocês, não. Isso é sobre ser humano. E eu também passo por isso, eu também me questiono muitas coisas que às vezes eu tinha que ter mais coragem e fazer. Mas que bom que a gente pode ter esse discernimento e a gente partir para isso. Então, observe aonde que você está nesses 4 níveis de ação. Não fazer nada, já cagada de medo, ou chega numa situação e recua. Outro aqui, agir de forma normal, ou seja, é aquela pessoa que faz o feijão com arroz, sabe? Ah, eu faço assim, 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 assado, mas nunca faz nada a mais. Porque as pessoas que têm resultados de fato são as pessoas da ação maciça. E isso fica muito claro no Natal. Aí aquele monte de coisas. Ai, gente, eu deixei de seguir um monte de gente nesse Natal, que é uma choramingação. Ai, porque o pior Natal. Ai, porque não sei o quê, que não sei o quê. Ninguém está dizendo que foi fácil. Agora, aquela mulherada que pega o boi pelo chifre, que não desiste, que vai ali, porra, tem que fazer rio, tem que fazer post, tem que fazer não sei o quê, tem que ativar a clientela, tem que mandar uma mensagem, tem que fazer não sei o quê, não sei o quê. Essas atingem seus resultados. Por quê? Porque são incansáveis. Porque tem essa posição de ação maciça, que é onde os resultados estão de fato. Gente, isso é uma coisa que é fato. A vida não premia covardes e passivos. Isso é fato. E aí tem um monte de gente, ai, mas o doce da fulana nem é tão gostoso como o meu, que se dane. Só que a fulana ali, ela é boa de vender, ela se joga, ela não tem medo, ela faz o que precisa fazer. Enquanto você está perdendo tempo apontando o dedo para fulana, ela tá lá focada no negócio dela, fazendo o que ela precisa fazer. E é aí aonde acontece a ação maciça, é aonde os resultados acontecem de fato. Então, e isso é aquilo, como a Ju está falando aqui,
Mesmo com medo, a pessoa se movimenta. Ah, aconteceu um obstáculo aqui, beleza. Eu tenho uma aluna aqui que ela fez uma coleção incrível de Natal, né? Só que o que acontece? Ela estava muito baseada no Natal passado, onde ela vendeu muito presente, tal, não sei o quê, a coisa começou a embarrear e não ia, e não chegava aquela questão do tipo assim, puta, não tá indo. Aí ela começou a falar assim: não, vamos parar e vamos analisar. O que que está vendendo mais? Porra, o que está vendendo mais é a sobremesa. Caralho, então vamos sentar o pau. É aquela velha história do 10 vezes mais. Vamos intensificar as ações aonde está dando resultado. 10 vezes mais em cima disso aqui. Pronto. Ela chegou no resultado que ela queria. Porque é o parar, o analisar e tomar a decisão de fazer o que precisa ser feito e não parar diante do primeiro obstáculo. É essa questão aqui aqui, ó, é, não é essa coisa do medo de não dar conta. Primeiro a gente pega e depois a gente vai ver como faz. Por quê? Porque quando você tá com essa cabeça de que, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, e não faz, as coisas não se desenrolam. Primeiro a gente fecha, a gente faz o que tem que fazer, depois a gente vai lá, por exemplo, como a Juliana, porra, ela não tinha braço para fazer as encomendas que ela fez. Primeiro ela fechou o pedido. Ela veio falar, pô, eu acho que eu nem vou, não sei o que. Vai, depois a gente vai ver. Exatamente, primeiro cria o problema, depois vamos buscar a solução. E tanto é que foi lá, como botou gente terceirizada, tal, não sei o que, fez. Quantas pessoas aqui também aconteceu? Pô, mas minha embalagem mais cara. Por quê? Já não botou fé, né, na embalagem mais cara, que dá medo. Acabou. E agora? Vou dizer não. Não, você não vai dizer não. Você vai substituir por outra. Não precisa ser igual. E assim a gente vai solucionando os problemas, sem medo, vai enfrentando. Então, é aquilo que eu falo sempre: as pessoas que têm resultado são as pessoas de ação maciça. Eu fiz até um biscoito para Camila, que eu citei aqui, que é uma frase dela: a venda não aceita corpo mole. Quem é banana, gente, fica para trás. Fato. Fato, 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 fato. E outra coisa, essa questão da ação maciça não quer dizer que você vai perder noites, que você vai perder finais de semana. Ok, que você trabalha muito mais em determinados períodos do ano. Só que se você faz um trabalho durante um ano inteirinho, trabalhando seus clientes, com posicionamento, com conexão, essas datas comemorativas elas se tornam mais leves, mais suaves, porque justamente você não tem tanto esforço de vender como outras que não fazem isso. Então tem muita gente, por exemplo, que eu vi que eu não estou conseguindo vender, me mandava lá no Instagram, olha meu Instagram, eu até olhava. Aí você via um determinado comportamento. Gente que vendeu na Páscoa sumiu, foi aparecer no Dia dos Professores, sumiu, foi aparecer no Natal. Cara, tu quer milagre, né? Então, o que eu tô te convidando para 2025, mulherada, é isso aqui, ó. Quem quer sair da merda, ação maciça. É isso, é sobre isso. E ação maciça não é um desespero. É focada aonde você quer chegar, porque você vai colocar os seus esforços aonde realmente é necessário para chegar aonde você quer chegar. Então, isso é necessário. Então, agora, primeiro ponto, como que a gente vai
caminhar para um crescimento em 2025? Primeira coisa, planejamento. Clareza nas suas metas. Saber o que você quer. E essas metas, gente, a gente precisa pensar o seguinte: trazer para mim o pessoal é importantíssimo, porque ele é base daquilo que te constrói como CPF para você aguentar esse CNPJ forte. Mulher fragilizada não tem CNPJ forte. Então, se você acha que você está muito fragilizado em algumas coisas, bicho, bora construir esse CPF forte, sabe? E isso passa pelo corpo da gente, por uma boa alimentação, por atividade física, tá com a saúde em dia, check-up. É aquela velha história. Aproveita agora janeiro, marca médico aí, já cria a tua agenda para isso. Ah, tá lá mole, não sei o que, só quer dormir, não tem vontade para nada. Às vezes é vitamina, fia. Entendeu? Ah, às vezes pode ser uma depressão, legal. Entendeu? Mas legal não, eu digo tipo assim, é outro ponto. Mas precisa de medicação. Vai investigar o que que é essa fadiga, vai investigar o que que é esse cansaço. Às vezes nem é uma depressão como você imagina, às vezes é simplesmente a falta de vitamina D, porque tu não vai na porra de um médico e não olha o que que tá precisando. Você entendeu? Então, assim, vão buscar esse cuidado. É super importante. Outra coisa, assim, eu fiz uma pesquisa para vocês entrarem no grupo, né? E é muito interessante que, assim, baseado nessa pesquisa, é, o que que eu vi? Que a maioria fala em organização, em disciplina, e isso, na verdade, é falta de planejamento também, entendeu? E o planejamento é entender também aonde que está indo o teu dinheiro, criar tuas metas realistas, ajustar o curso quando é necessário, quando vêm os desafios, quando vêm as adversidades. Quantas de vocês não faz nem ideia de quanto que custa o teu negócio? Não faz ideia nem do quanto custa ser você. Quanto que custa, quanto de dinheiro você precisa para bancar a tua vida? Quanto de dinheiro que custa para bancar o teu negócio? Então, esses dois somados é o mínimo que você precisa de ter de dinheiro todos os meses. E você ter noção disso é o que vai te facilitar o caminho para você criar metas necessárias e metas realistas dentro daquela coisa, porque é aquela velha história, quanto que você quer faturar por mês? 10 mil, 20 mil, fia, tu não tem braço nem para 5 hoje, porque tu tá desorganizado, tu quer 10 mil, então assim, é isso aqui, ter consciência do teu negócio, ter consciência das coisas, beleza, tá, eu quero definir 10 mil reais, beleza, quais são as fontes para esse faturamento? Aí você vai ter uma ideia de mix de produtos e tudo mais, que vai te permitir fazer todos os meses esse 10 mil que você deseja. Então, isso tudo é necessário. E por isso que eu falei, olhar o ano todo para você começar a pensar. Tem mês aqui que é mais em baixa, tem mês aqui que dá para aproveitar mais. E você fazendo esse desenho das coisas que você pode criar lá para frente. Isso daqui eu trouxe essa pergunta aqui e trazer para vocês aqui me responderem agora. Vamos refletir um minutinho e pensar o que que você quer realizar em 2025 em relação ao teu negócio. Você quer faturar mais, ter constância nas vendas, ser reconhecida pelo seu trabalho, às vezes pode ser os três. O que que você mais quer em 2025? Vocês começam a perceber que isso tudo aqui está ligado com aquela palavra que era o sentimento para 2025?
Então, talvez aquela palavra que você trouxe ali, que você gostaria de colocar para o teu 2025, ela justamente ela é a ponte para isso daqui. O que você quer realizar em 2025? Vamos lá, quero ouvir de vocês. A ideia é trazer justamente essa aula muito participativa mesmo, para a gente trazer esses insights, essas coisas. Ó, Marta Terek, transição de carreira. Então, por exemplo, transição de carreira, Marta, você tem que transformar essa transição de carreira em meta. Transição de carreira é só um desejo, isso não é meta. Então, por exemplo, transição de carreira. Pô, para eu fazer uma transição de carreira 100% para a confeitaria, eu vou, por exemplo, assim, ter um planejamento de, por exemplo, assim, ter uma reserva. Tatiane está riscando minha tela, Tatiane, cuidado aí. Você ter uma reserva, por exemplo, de 6 meses do teu salário, para como você começar a confeitaria, você ter um lastro ali para bancar suas despesas e você não ter problemas. Você poder desenvolver os 6 primeiros meses do seu negócio ali dentro desse começo. E isso é muito importante, gente. Eu já fiz isso com várias alunas, né, que entraram na colmeia justamente nessa fase de transição de carreira, a gente criou um planejamento para ela com a questão da reserva financeira, atividade paralela da confeitaria num ritmo menor. E justamente para quê? E muitas vezes é interessante que quando a pessoa foca direitinho, essa transição, às vezes ela acontece mais rápido do que a pessoa pensa. Por quê? Porque ela tem um plano traçado para chegar lá. Então, isso é muito legal. Você traçar esse plano. Deixa eu ver o que mais que vocês responderam aqui, ó. Ó, Luciana, constância nas vendas, saber o que estou lucrando, está tudo uma bagunça, então está na hora de arrumar a bagunça, né, Luciana? Ousadia e coragem para dobrar a minha produção. É isso daí, precisa de gente, precisa de braço, aprender a delegar, né, Rê? É isso daí, traçar um plano para isso. Quero vender com constância para poder ter uma pessoa me ajudando. Exatamente, porque às vezes as pessoas já querem já abraçar mais gente e nem tem necessidade. Reativar o CNPJ, faturar mais, ter mais clientes e ter constâncias nas vendas. Ah, a Luciana ali, né, psicológico está uma bagunça. Então, assim, Luciana, é o tipo da coisa, reavalia, né, a tua vida, né, porque muitas vezes, gente, de verdade, família é algo maravilhoso, mas muitas vezes a gente se sente como obrigações e essas obrigações tomam uma proporção tão grande na vida da gente que sufocam. Então, assim, não que a gente vai abandonar os pais ou abandonar os familiares, só que a gente tem que impor limites até quanto que você consegue se dedicar para isso, né? Então, assim, e organizar a tua vida é aquela velha história. Muitas vezes você trabalhando direito, você fazendo negócio, você consegue, às vezes, ter mais grana, ter mais recursos, até para ajudar melhor. Então, isso que a gente tem que pensar direitinho. Organizar meu espaço para poder trabalhar com ofertas semanais para manter a constância das vendas. Pô, só esse Natal, né, Renata, já foi um passo enorme para você já adquirir coisas e já deu um passo grande nesse Natal agora para esse teu objetivo. Então, com certeza vai dar certo. Então, assim, gente, então vocês vejam como é interessante, como agora o que vocês querem para 2025, né, se vincula com aquela palavra que vocês trouxerem lá. Então, assim, isso é muito legal, fazer esse alinhamento todo
para você poder saber aonde você quer chegar, para aí você chegar no ponto da organização, que aí é estruturar o negócio e a tua rotina. Você não estrutura um negócio com uma rotina virada de ponta cabeça. E a maior parte de vocês tem esse desafio de rotina. Isso é muito complicado. Vocês precisam isso daqui. Então, assim, você precisa começar a pensar como priorizar, como organizar o tempo. Muitas de vocês não têm horário de trabalho, isso é algo que você precisa, com certeza, organizar o teu tempo de trabalho, organizar o seu horário, entendeu? Porque uma coisa não alavanca sem a outra. Imagina, é o tipo da coisa assim, a gente falou ali sobre a transição de carreira, né, da Marta, que ainda tem um outro trabalho. Só que aí vocês estão em casa fazendo o serviço de faxineira e vocês abraçam isso, é como se você fosse, é pior do que se você fosse CLT, porque você trabalha muito mais, e aí você vai fazer a confeitaria quando dá. E isso não existe, isso não dá certo. Então tem que começar a pensar em relação a isso. Então esse pontos chaves que você precisa organizar dentro do teu negócio é isso daqui: organização financeira, que é o que a gente falou ali no começo, entender seus custos, controlar teu fluxo de caixa, criar uma reserva para você investir. E não acabar o dia 30 já pensando como que você vai pagar as contas ali do dia 5. Dependendo disso. Mas por quê? Porque você não entende os teus custos, você não controla essa entrada de dinheiro. Então, isso daqui é muito importante, a parte da organização financeira, a questão da rotina da produtividade, né? Aprender a priorizar o que é importante, automatizar o que puder, dá para fazer muita coisa, delegar funções. Gente, tem gente que às vezes perde, já tive alunas assim, perde 2 dias numa faxina da casa absurda, como se ela pagasse uma pessoa, em 2 dias, ela faria muito mais dinheiro, ela trabalhando, vendendo as coisas dela, do que pagando uma faxineira. Pelo amor de Deus. Então, começa a analisar aí o que é possível delegar do teu trabalho. Sabe? É importante a começar a pensar em relação a isso. E outra coisa que é muito importante, criar um plano semanal com as atividades mais importantes dessa semana e executar com constância. Eu li ali os comentários, eu não vi de quem foi, porque, por exemplo, assim, a Renata vai ter que reorganizar a rotina com as crianças que são pequenas. Alguém falou assim: ah, todo dia com criança pequena é diferente. Não é. Se você tem uma rotina construída, não é todo dia diferente. E criança, ela precisa de rotina. Ah, a criança vai ficar doente, mas a criança não fica doente todo dia. São coisas excepcionais. Entendeu? Então, criança precisa de rotina. Crie essa rotina. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Criar rotina de criança é certeza de você ter um adolescente que não te dá trabalho. E eu falo isso por mim. Eu fiquei sozinha com uma criança de 3 e 5 anos. E desde pequenos eles sempre tiveram rotinas repetitivas em questão de horário, tudo dentro do horário. Olha, o Miguel e a Maria, eles não sabiam ler. E eles já tinham na geladeira o quadro de cada um. Que eu fazia isso por desenhos. Eles sabiam o que eles tinham que fazer uma coisa depois da outra. Cada dia a gente tinha um símbolo lá, tipo assim, para representar o que era domingo, tudo eles iam entendendo o que era o dia de semana deles. Então, eles sabiam o dia que tinha Kumon, eles sabiam o dia que tinha balé, que tinha aquela coisa toda. É igual assim, Maria era muito pequenininha, ela precisava de ajuda para o balé. Mas, assim, quando eu menos esperava, ela já estava ali trazendo a roupinha dela para ajudar para vestir. Por exemplo, eu tenho 2 adolescentes em casas que eu não sei.
qual foi a última vez na minha vida que eu tive que acordar um deles, que eu tive que fazer uma mochila para um deles. Por quê? Ou separar uniforme. Criou-se essa rotina onde de ser independente. E muitas mães subestimam a capacidade de discernimento de uma criança, fazendo tudo, absolutamente tudo por uma criança. E te digo uma coisa, você não está fazendo mal para o seu filho em não arrumar a mochila dele, em não colocar o uniforme separado para ele. Lógico que a gente vai revisar, mas com o tempo isso é desnecessário. Eu, de verdade, gente, eu não me preocupo há muitos anos em arrumar uma mochila, em acordar filho e ter que ver o que, que tem que levar de material. Eles são responsáveis. Mandar fazer lição, isso aqui em casa também não existe. Foi criado esse senso de responsabilidade. E isso foi, é porque meus filhos são especiais, não são porra nenhuma. Tem muita coisa que a gente tem que repetir, falar não sei o quê. Mas essa disciplina, organização, desde pequeno, você vai criar adolescentes e, consequentemente, adultos mais responsáveis com a própria vida. Então, observem também a conduta de vocês. E isso, entenda, é para o bem deles, mas para o seu também. Porque muitas vezes você está fazendo muitas coisas dentro da sua casa e pelos seus filhos que eles já têm discernimento que eles podem fazer. Só que você está tirando deles essa oportunidade de aprendizagem. Eu não sou aqui nenhuma mestra de educação, coisa nenhuma. Mas isso, gente, eu falo, o exemplo que eu estou dando para vocês aqui é a minha vida. É a minha vida. Entendeu? Porque se eu não tiver isso tudo organizado, não tem, gente. Olha, para vocês terem uma ideia, eu falei para vocês que eu estou fazendo planejamento. Sabe essas aulas gratuitas que eu dou aqui para vocês? Gente, eu tô com a data do ano todo. Eu fiz um compromisso, por exemplo, pessoal meu, mais ligado à minha parte espiritual. Isso já está, esse comprometimento que eu fiz, ele já está na agenda para o ano inteiro. Então, assim, mais outras coisas que eu vou fazer. Então, assim, isso é super importante. Qual o período que você vai levar teus filhos no médico? Pô, será que dá para você ficar marcando médico em plena quinta-feira, em plena sexta-feira, que é o teu dia mais de movimento? Se organiza, que você vai saber quando você tem que agendar. Você já pode agendar agora, tipo assim, começar a fazer um calendário de agendamento. Ah, revisão de dente. Vai fazer cada 6 meses, cada 3 meses. Anota na tua agenda qual que é o dia que você tem que marcar, sabe? Então, tudo isso é criar organização para a tua vida. Deixar a organização, ela vai deixar a tua vida mais leve, especialmente para quem tem menino pequeno. Você sabe as demandas. É o tipo da coisa, você tem que levar pediatra todo mês. Porra, se organiza já com essa agenda. Você não precisa ficar depois ficar louca arrumando os negócios, entendeu? Faz isso, agiliza. Então, assim, essa parte aqui que eu falo muito, se organizar é como dar um presente para você mesma. Você cria tempo, você reduz o estresse e você ganha clareza para tomar decisões. Exatamente isso daqui, ó, que a Renata está falando aqui, ó, tem que colocar os meninos para trabalhar. Não vamos estar aqui para sempre, até mesmo para entender o nosso trabalho de casa. Isso é muito importante. E realmente, por exemplo, assim, eu até hoje, os meus filhos, eu não tenho problema nenhum com os meus filhos em relação a respeitar o meu trabalho. É o tipo da coisa, eu tô aqui, eles vão pedir licença para poder falar comigo. Mamãe, você pode falar comigo agora? Agora eu não posso. Sabe? E isso não é ser rude, não é ser ruim com os meus filhos. É impor limites
e fazer com que eu seja respeitada na minha atividade. Quantas mães aqui que reclamam que a família não respeita o trabalho delas? Mas por quê? Porque você não se dá esse respeito. Então, vamos mudar isso para 2025. Não quero você sofrendo essas coisas, entendeu? Então, por exemplo, a família tem que entender o que você faz. Aí a gente chega aqui, ó, no vender mais em 2025. Porque isso daqui é o que todas nós queremos. Porque no final das contas, o dinheiro entrando no nosso caixa, ele é a ponte para realizar aquilo que mais a gente quer. É o dinheiro que vai te garantir as férias de janeiro, as férias de julho, o pagar o plano de saúde que você quer para os teus filhos, a escola particular dos seus filhos. Entendam que o quanto que é importante você saber o quanto custa você. Porque todas nós aqui temos valores diferentes. O quanto custa ser a Jusce é um valor. O quanto custa ser a Renata Leite é um valor. O quanto custa ser a Vanessa é um valor. O quanto custa ser a Renata Etier é outro valor. Porque são realidades de vida diferentes, são cidades diferentes. Quem, por exemplo, mora num interior, numa cidade do interior, o custo de vida é muito diferente de uma capital. E as capitais em si têm custos de vida muito diferentes. É muito diferente para quem paga aluguel, para quem mora numa casa, que às vezes é casa própria e não tem condomínio. Então, não existe um número mágico. Por isso, cada uma é diferente da outra. Por isso, esse querer um faturamento também é muito diferente de uma para outra e com objetivos diferentes. Por exemplo, vamos colocar aqui. Se a gente colocar de repente para uma de vocês, um faturamento de 10 mil reais, para uma pode ser uma grana preta, para a outra não faz nem cócega, porque tudo depende da vida de cada uma. Então, por isso que não existe um número certo. O número certo é o teu número, é a tua realidade. Então, é muito importante você ter em mente isso daí. Então, quando a gente parte aqui, a gente tem que começar a pensar o seguinte: quais são as estratégias para a gente chegar nesse 2025 abraçando aquilo que a gente precisa? Primeira coisa, transformar desafios em oportunidades e não em desistência. Então, assim, eu vi ali pelas respostas, né, muita questão assim, eu tenho dificuldade em vender, eu me sinto invisível na minha cidade, eu não sei como divulgar. Primeira coisa, a chave é entender o que seu cliente precisa e criar conexão. Muitas de vocês até hoje nunca nem definiram quem é o cliente. Qual que é o meu cliente, ou qual é o cliente ideal para o produto que eu vendo? Ou muitas vezes definiu o cliente e mostra esse trabalho de uma forma totalmente equivocada, que não se conecta com aquele cliente que julga ideal. Então, ou seja, você não está nem enxergando o teu negócio realmente como ele tem que ser visto. Então, não adianta muitas vezes você querer determinadas coisas se você não se capacita para poder entender o todo e fazer o jogo do negócio que é necessário. Então, coisas práticas. A questão do posicionamento. Mostrar porque seus produtos são únicos. Para quem eu quero mostrar? Como que eu vou me mostrar? Isso é super importante. A conexão com essas clientes, né? A questão quando a gente fala em focar em engajamento, é interagir com os clientes, contar histórias sobre os seus produtos, é trazer um atendimento realmente que vale a pena. A maioria faz aquele monte de mensagem automática, horrorosa, onde tipo assim, o primeiro contato do cliente só falta pedir qual o número da calcinha que a mulher está usando, gente. Não tem conversa.
processos de vendas totalmente equivocados, ruins mesmo, com força. Isso é o quê? Falta de estudar o teu negócio, falta de se aprofundar nisso daqui. Venda é relacionamento, não é uma guerra de aquele cabo de guerra. Puxa, cada um puxa de um lado. Não, é se relacionar. E hoje, mais do que nunca, está muito claro. Quem vende mais é quem se relaciona com os clientes, quem oferece experiências singulares. Muitas vezes isso está no atendimento. Outro ponto, constância. Venda é resultado da persistência e regularidade, tanto nas redes sociais quanto no contato direto. E aqui que entra aquilo que eu falo. Ai, mas é tão difícil. Ai, me dá preguiça de postar todo dia. Ah, não sei o que postar. Minha filha, se você não sabe, aprende. Vá buscar a lógica dessas ofertas. As alunas do meu sabem disso. Criar conteúdo é uma estratégia, uma fórmula simples. Mas é uma fórmula simples ligada a quê? Definir metas, ter clareza. A primeira coisa, a postagem vai acontecer depois que você sabe qual é a tua meta financeira da semana. Por quê? De acordo com a tua meta financeira da semana, você vai escolher quais os produtos que você vai dar foco naquela semana. Com isso, você cria o teu calendário de postagem. Ou seja, tudo tem que ser intencional, estratégico e repetir as constâncias, fazer ofertas diferentes, coisas diferentes, ações diferenciadas. Então, quando a gente cria tudo isso daqui, esse entorno, é aquilo que acontece. A gente, você pode já imaginar, terminar um 2025 com clientela fiel, com vendas diárias, e esse faturamento que realmente te permite investir na tua família e realizar os seus sonhos. Porque tudo que a gente quer num final de ano, gente, é isso aqui. Eu tô errada ou não tô? Todas nós, a gente quer acabar um ano com esse sentimento. Que realmente eu tenho um negócio que tá ali rodando direitinho e eu tenho grana suficiente para realizar os sonhos da minha família. Eu acredito que aqui, isso daqui é um desejo comum de todas nós. Não é? Ou estou errada? É sobre isso. Então, esse é o nosso trabalho. Então, assim, hoje eu quis trazer essas coisas para vocês, que é uma live mais de reflexão do que tudo. Reflexão do que tudo, porque muitas vezes o que eu estou dizendo aqui são coisas que, de certas formas, todas nós sabemos, mas às vezes não está sendo dito. A gente precisa externalizar isso. E quando vocês fazem esse exercício comigo, de falar sobre as coisas, de externalizar os sentimentos de vocês, isso se torna mais concreto, isso se torna mais palpável. Vocês concordam comigo? Então, isso é o que eu gostaria de trazer para vocês agora, nesse último dia do ano, e para vocês refletirem todo esse 2024 e refletir com muita dedicação e muito afinco o que vocês querem para 2025. Então, o que que eu quero mudar, o que que eu quero trazer? E o que eu quero te dizer é o seguinte: como que eu posso ajudar vocês? Então, para eu ajudar vocês, eu sei que muitas de vocês querem tudo isso que eu coloquei aqui, quer vender mais, quer organização, quer confiança, mas às vezes não sabe como chegar nisso. E é aquela coisa, você não precisa fazer isso tudo sozinha. Você pode fazer isso comigo, você pode fazer isso com os nossos grupos de alunas, que é justamente
que você vai encontrar mulheres ali com mentalidade de crescimento, que querem. E hoje, gente, para esse último encontro do ano, eu quero dizer para vocês que vocês, nessa última semana do ano, vocês têm uma oportunidade única, que pode mudar o jogo de vocês para o ano que vem, com todos os nossos programas, tá? São programas que realmente vai te ajudar. Depende de cada fase que você tiver no negócio. Quem quiser um acompanhamento individual, a gente tem a mentoria Nectar de 6 meses. Essa daqui é super reduzida. Eu só consigo, para o próximo semestre, atender 2 pessoas. Por quê? Porque isso aqui é encontro a cada 15 dias, individual com a pessoa. Tá? Durante 6 meses, a gente vai ter ali um intensivão. Então, ou seja, independente da fase do negócio que você esteja, você vai ser direcionada por mim de forma individual. E eu só tenho condições de atender 2 pessoas no próximo semestre. Eu não pego mais do que isso, porque não dá, eu não tenho tempo para isso. Então, e essa pessoa, ela também, ela faz parte de todos os outros programas. Ela entra na Colmeia também, ela entra no Mel. Ela acompanha absolutamente tudo e tem esse atendimento individualizado. A mentoria Colmeia, que é a nossa mentoria em grupo, mas a orientação é individualizada. Inclusive, agora vai ter grupo privativo. A galera que está aqui na Colmeia, que ainda não está com seu grupo privativo, manda a foto lá para a gente fazer o grupo privativo de vocês. Entendeu? Que justamente tem um direcionamento individual, além de fazer parte da comunidade da Colmeia. Temos 2 encontros também em grupo, mensais, sendo que um é para Hot City, para direcionamento individual. O primeiro já vai ser agora dia 7 de janeiro. E quem entra na Colmeia tem uma reunião individual comigo para a gente traçar o plano dos próximos 6 meses. E o Mel é o nosso programa focado para vendas. Esse programa, todos os meses, a gente se encontra para eu entregar a estratégia de vendas no mês seguinte. E ali dentro dele tem toda a metodologia do que eu falei para vocês: definir cliente ideal, definir mix de produtos, fazer a rotina lucrativa, de toda a programação, de como você criar esse calendário justamente para fazer suas vendas, e todo mês a gente tem um encontro para definir. Hoje, esses 3 programas, eles estão com uma condição diferenciada de tudo que a gente já fez esse ano. Eu não vou entrar em valores, porque cada uma de vocês aqui é uma situação diferente, uma situação especial, e vocês vão falar diretamente com a Juliana, que é do meu time comercial, ou me procura, me dá um alô para perguntar como que fala com a Juliana. Então, é o que eu digo para vocês. Quem quer começar 2025 com acompanhamento, com direcionamento, para a gente atingir tudo o que tem aqui, vamos lá. Vamos lá para a gente poder realmente começar. E como eu disse para vocês, eu estou aqui, eu posso ajudar a galera. Olha aí, Luciana, irei terminar o ano bem frustrada, mas com muita força para mudar 2025. Conversa com Juliana, vem para o nosso time, vamos mudar esse negócio aqui. Então, eu sei que aqui tem muitas alunas, e quem quiser migrar de programa, alguma coisa assim, com o Meia que não renovou, tudo conversa com a Ju, para a gente realmente iniciar aí, ou tá na Colmeia, quer migrar para o Nectar, quer ir para um outro patamar de negócio, bora. Aí a gente vai ter um plano personalizado para poder fazer esses 6 próximos meses aí uma coisa realmente bem focada e bem diferenciada. Que ali no 1 a 1 ali é outro babado. A Simone entrou no Mel, né, Simone? É isso aí. Então, gente, perguntas? Vamos lá? Deixa eu até encerrar aqui essa gravação para a gente ir para as perguntas.